Olá, meus queridos amigos, tudo bem? O meu nome é William e no vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que Jesus falou acerca dos falsos profetas. E esse é um assunto muito importante porque o que mais tem hoje pelo mundo são falsos profetas. Então, como a gente sabe se ele realmente é um profeta de Deus ou se realmente ele fala por si próprio ou também pelo inimigo? E o texto que eu queria ler com vocês se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 15, e diz o seguinte, preste bem atenção. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui é Jesus falando, e ele mostra a primeira característica. O falso profeta, ele vem como ovelha por fora, mas por dentro ele é um lobo roubador. E segue o texto. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, a segunda coisa que a gente deve de saber é que a gente conhece se é um falso profeta ou um verdadeiro profeta é pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então vamos dar uma parada aqui. A gente sabe se essa pessoa ela é um profeta de Deus ou não pelos seus frutos. E como é que a gente sabe identificar os frutos da pessoa? A gente não pode fazer uma conclusão pelo nosso pensamento ou pelo que a gente acha. Porque como diz em Jeremias 17:9, o coração do homem ele é enganoso. Então tudo que a gente for fazer, analisar se uma pessoa é um profeta verdadeiro ou falso, a gente deve de analisar pela Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Em Gálatas 5:22 fala a respeito dos frutos do Espírito. Ali fala que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, misericórdia, paciência, domínio próprio, entre outros. Então, para uma pessoa ser verdadeira profeta, primeiramente, ela tem que ter esses frutos do Espírito. Ela precisa ter esses 9 frutos do Espírito. Uma outra coisa, a pessoa quando é um verdadeiro profeta, ela tem que guardar a palavra de Deus. Ela tem que seguir a Bíblia ao todo. Essa pessoa, ela segue os mandamentos de Deus. Essa pessoa, ela segue a lei de Deus, ela cumpre o que está escrito na palavra de Deus, ou pelo menos ela se esforça para cumprir isso. Essa é uma outra coisa que a gente deve de analisar para ver se realmente é um falso ou um verdadeiro profeta. Vamos dar continuidade com o texto aqui no versículo 22. Olha o que diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então olha que importante isso daqui. Nem toda pessoa, Jesus estava falando isso aqui para pessoas crentes. Porque agora a gente vai ver o contexto e a gente vai ver que essas pessoas eram pessoas crentes, pessoas que seguiam a Jesus. E olha o que diz Jesus, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então vai ter pessoas que vão falar em nome de Jesus, vai ter pessoas que vão fazer coisas em nome de Jesus, mas mesmo assim elas não vão entrar no reino dos céus. Porque quem entra no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus. E como a gente sabe qual é a vontade de Deus? Para isso a gente precisa estar em comunhão com Deus. Assim como Noé, assim como Abraão, eles andavam com Deus. Eles conheciam a Deus. Lembra da história de Abraão quando Deus pede para ele sacrificar o filho Isaac? Como ele sabia se aquilo vinha de Deus ou do diabo? Se fosse nós hoje, eu pensando para mim, se fosse hoje Deus me pedisse isso, eu com certeza acharia que isso foi a voz do inimigo. Mas naquele momento ali talvez isso passou na cabeça dele, mas ele compreendeu que não, que era a vontade de Deus. Por que ele compreendeu isso? Porque ele conhecia Deus, ele sabia, ele andava com Deus, ele tinha esse relacionamento com Deus. Então para a gente saber qual é a vontade de Deus, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Conhecer a Escritura, porque é aqui que Deus se revela com nós hoje. Então a gente precisa meditar, precisa orar, precisa ter comunhão para compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. No livro de Provérbios fala assim, e é muito importante, há caminhos ao homem que parece direito, mas no final dão em caminho de morte. Às vezes a gente vai pelo nosso próprio coração, pela nossa mente, pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa, e não vai baseado no racional, na Bíblia.
E tem caminhos para nós que parece ser direito. Esse caminho parece que está certo. Mas lá no final vai dar em caminhos de morte. Por isso é importante a gente não fazer nada pela nossa própria vontade. A gente buscar entender e compreender qual é a vontade de Deus para que a gente não erre e no final dê tudo errado e a gente acabe perdendo a nossa salvação. Olha o que diz aqui na sequência. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Qual dia? O dia do juízo. É o dia que Jesus voltar. Essas pessoas que se consideram crentes vão dizer para Jesus assim, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Então veja que essas pessoas aqui, esses falsos profetas, eles perguntaram para Jesus, Pai, mas nós não temos profetizado em teu nome? Não temos feitos profecias em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E olha o que Jesus disse para eles. Então lhes dirá no futuro, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é desacordo com a lei de Deus. Então essas pessoas aqui que achavam ou não que eram verdadeiros profetas, no final Jesus vai dizer para elas que nunca conheceu elas. Elas faziam curas e milagres, elas profetizavam em nome de Jesus, e elas expeliam demônios e achavam que estavam fazendo isso para Deus. Mas Jesus falou para elas que não as conhece, que elas praticam a iniquidade. Então, meus amigos, é importante de a gente aprender a respeito da palavra de Deus, porque curas, milagres, expelir demônios, profetizar, como muitas pessoas hoje profetizam. Eu profetizo que tu vai ter isso, eu profetizo que tu vai ter aquilo. Isso não é garantia de salvação. Isso às vezes nem sempre é de Deus, porque o inimigo também faz isso. O inimigo também conhece as pessoas. Ele não conhece os nossos pensamentos, ele sabe o que as pessoas passam, ele conhece a vida das pessoas e também ele pode fazer esse tipo de coisa para enganar as pessoas. Meus irmãos, que nós possamos analisar a vida dos profetas antigos. Como era a vida dos profetas antigos? Como era a vida de Moisés? Nós sabemos um pouco da vida de Moisés, que está aqui escrito na palavra. Como era a vida de Elias, um grande profeta? Como era a vida de João Batista? Essas pessoas viviam profetizando como a gente vê hoje? Não, meus amigos, esses profetas, eles buscavam fazer a vontade de Deus. Quando Deus chamou Moisés, chamou ele para libertar o povo de Israel, para fazer a vontade dele. Elias também fez a vontade de Deus. João Batista, quando a gente analisa ali um pouco da história dele, conta que ele vivia para fazer a vontade de Deus, para ensinar, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Meus amigos, a gente vê isso na Bíblia. Essas curas, esses milagres, expelir demônios, profetizar. Mas a gente analisando a vida de Jesus, a gente vê que Jesus fazia tudo com um propósito. Qual era o propósito de Jesus curar as pessoas e fazer vários milagres que ele fez, expelir demônios, entre outros? O propósito de Jesus sempre foi a salvação dessa pessoa. Então, meus amigos, se esses profetas que a gente vê hoje não estão se importando com a salvação das pessoas, em ajudar essas pessoas a se arrependerem dos seus pecados, e conhecerem o reino dos céus, a vinda de Jesus, saber mais sobre o plano da salvação, esse não é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, tudo o que ele for fazer, vai ser em prol da salvação, vai ser em prol do arrependimento da pessoa, vai ser em prol de ensinar as pessoas a se prepararem para a vinda de Jesus. Esse é o verdadeiro profeta. Eu repito, eu não discordo de curas, eu não discordo de milagres. Eu creio que pessoas podem expelir demônios, eu creio que profecias podem acontecer, mas do jeito certo, não como a gente vê nos dias de hoje, que as pessoas profetizam qualquer coisa, chutam qualquer coisa que qualquer um pode fazer, falando sinceramente. Eu confio e eu creio na profecia verdadeira da Bíblia, que é o que? Curas e milagres podem acontecer, podem, mas com o intuito de fazer com que essa pessoa se arrependa e se entregue a Jesus. E a mesma coisa com expelir demônios e a mesma coisa com profecia. Possamos analisar mais a Bíblia, que possamos aprender mais da Bíblia e não ir por pessoas, e não ir por a nossa cabeça, pelo nosso coração, que possamos ir pelo que a Bíblia nos diz. Que possamos conhecer as histórias bíblicas, entender como que Jesus lidava e como Jesus ensinava isso. Vamos então orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem curta e objetiva. Obrigado por o Senhor nos ensinar um pouco mais sobre os falsos profetas, Pai.
que possamos analisar cada vez mais na Tua Palavra, entender cada vez mais a Tua Palavra, para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, Pai, por qualquer ensinamento. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço mais uma vez que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Eu tinha dado uma parada aqui com o canal, mas agora estamos voltando de novo, graças a Deus. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e comentem o que vocês acharam do vídeo, para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então um abraço a todos, fiquem todos com Deus.